Apesar de ambos serem desenhos, existem algumas características que diferenciam aqueles que vão para quadros e exposições e os utilizados em mangás. Dentre essas características, temos o que chamamos de objetivo da arte, onde uma tem primariamente um objetivo de contemplação da imagem ali concebida, onde em uma tela o artista tem que contar a história por detrás daquele escopo, pois você, como observador, estará disposto a ficar mais do que alguns minutos percebendo aqueles detalhes minuciosos da obra, sem o auxílio de qualquer balão de fala ou arte posterior para auxiliar nessa interpretação. Já do outro lado, temos o desenho como o auxiliador, que aliado a algum texto ou artes anteriores e posteriores, tem o objetivo de fazer a história avançar, onde a criação de um desenho único não é a ideia, e sim aquilo que chamamos de arte sequencial, que traz como desenho como guia do espectador através das páginas. Aqui é muito mais valorizado o desenho que cumpre esse objetivo do que aquele bonito, chamativo, pois muitas vezes não será dada atenção devida a esse único desenho, mas sim à narrativa que ele está ajudando a contar. Porém, no mangá, temos algumas obras que fogem um pouco desse primeiro objetivo, fazendo quadros que, mesmo sendo contraintuitivo, acabam por nos fazer perder o fluxo da leitura por alguns segundos para admirar aquela única página, que além de, na maioria das vezes, ser bela e impactante, além de algumas lotadas de detalhes, foram colocadas ali para serem contempladas e nos fazem pensar se não poderíamos ter aquela única imagem em algum quadro exposto em algum local para ser observado como uma peça única. Aqui veremos 5 cenas de mangás que têm imagens que te fazem perder o fôlego e topar ficar um tempo observando aquela única peça como singular. Então, bora falar de cada uma das 5. E a primeira tinha que ser Berserk. O que falar, né? Um mangá tão acima da média nos critérios que teria uma fila de imagens que eu poderia colocar nessa lista. Decidi colocar uma cena do capítulo 35 pela seriedade e também pela poética que ela tem. O confronto de Dark contra Light, né? Luz contra escuridão, branco contra escuro, a floresta com a cidade, né? Os dois ali, Guts contra Griffith, meio que em confronto lendário, primeira luta deles. Então, prestes ali, sacando suas espadas, prestes a destilar o primeiro golpe. É uma coisa muito poética, é uma página muito simétrica, ela exacerba vivacidade e um contraste muito bacana, né? Sem falar na técnica de desenho que o Miura traz. É um cara que tem um conhecimento absurdo, é um exímio desenhista, mangaka, ilustrador, o que você quiser chamar, e essa página poderia muito bem estar realmente ali como um quadro representando a obra. Sem falar que ela também funciona de maneira narrativa, uma vez que você consegue voltar essa página depois de ter lido alguns capítulos e conseguir compreender o que o artista estava querendo dizer nessa luta. Esse contraste entre luz e escuridão ele funciona muito bem para a história e está colocado em momentos certos e em lados corretos também. Então é um cara que parece que pensou em toda a diversidade de como sua história iria funcionar e conseguiu colocar nessa página muito bem. É uma página que funciona bem sozinha e funciona muito bem também junto com as outras páginas da história. Agora vamos de Uzumaki, cara. Simplesmente uma das melhores obras de horror que temos. Essa cena em especial é encontrada no capítulo 3 e é a única que não é uma página dupla. Pra você ver o tanto que esse cara é violento. Diante de Ito conseguiu passar um design de enquadramento simples, uma imagem bastante impactante, apesar desse enquadramento, cara. E é uma imagem que descreve bem o nome Uzumaki, quer dizer literalmente uma espiral. A forma como o olho de Asami simplesmente vai sendo engolido aos poucos pela espiral é uma coisa muito impactante. Eu duvido
você ler esse mangá, você passar por essa cena e ser uma passagem rápida, cara. Você tem que voltar, você tem que ver aos poucos esse olho saindo. E pra quem leu o resto sabe que o nível não decai depois dessa cena. É muito insano como ele conseguiu fazer uma cena emblemática. As pessoas que leram Uzumaki já lembram dessa cena de cara. E é tão incrível que o mangá, ele não tem só essa cena, ele tem diversas cenas que poderiam ser usadas e poderiam estar sendo encontradas aqui nesse vídeo também. E mudando um pouco de estilo, vamos de Hunter x Hunter. Togashi é um exemplo de que não se precisa de muito falando meramente de detalhes no desenho para passar uma boa imagem narrativa. Embora haja algumas incógnitas em seu método de trabalho, o seu conhecimento de desenho não é uma delas. Quando ele deseja o mesmo, nos premia com paisagens, com imagens, com enquadramentos extremamente criativos e bem chamativos. A página escolhida é do capítulo 208 e descreve a emblemática luta de um dos personagens com o melhor desenvolvimento da obra contra o Netero. Aqui nós temos a presença de muito mais linhas de ação, porque o personagem em questão ele está dando um golpe e conseguimos sentir realmente a grandeza e o impacto dessa técnica a primeira vez que estamos nos deparando com essa ilustração. A imagem também é bem poética. É uma técnica diferente das outras duas que eu mostrei anteriormente, até porque o gênero da obra também se difere. Porém, você consegue reparar também esses contrastes, né? O contraste tanto da marionete para o manipulador. Você consegue ver que a marionete ela não tem essas expressões, né? Apesar dela estar dando um golpe extremamente potente, a expressão dela se mantém neutra. Isso foi um cuidado que o autor fez na sua ilustração. Enquanto o Netero ali extremamente agressivo em posição de batalha. É esse ser com essas centenas de mãos aí. E você fica imaginando, né? A potência dos ataques desse ser. E também engrandece o poder que o Netero tem na obra. Onde mesmo ele perdendo a luta para o Meruem, você consegue captar mais ou menos ali uma noção de como seria o poder. E essa imagem é o verdadeiro exemplo disso. Ela funciona muito bem sozinha. Ela tem esse grau de composição mais simétrico. E também tem esse escorço muito bonito da mão que aumenta, o resto do corpo ele diminui um pouco dessa perspectiva. E fica uma composição muito bonita com essas centenas de braços correndo soltos ali próximo a destilar os golpes. Ao mesmo tempo ali a marionete sem expressão e o controlador extremamente agressivo pronto para dar muito mais ataques de igual ou maior potência. Outra coisa também a se destacar é o grau de minimalismo que o Togashi ele gosta muito de utilizar em relação aí aos fundos também em certas cenas, né? Aqui você vê que o fundo ele simplesmente some e fica esse quadro negro, dando atenção especialmente para a criatura, para o Netero e para aquela parte do Meruem, né? Que indica que ele foi pego ali completamente. Ele foi 100% esmagado por aquela mão. Então, isso dá uma potência e uma visualidade muito forte para a imagem criada por Togashi. Como quarto, resolvi colocar The Promised Neverland. Quem leu esse mangá sabe que realmente Pozuka Demisu tem um estilo muito ímpar de arte. Ela consegue mesclar bem alguns processos da ilustração, que geralmente são apagados, de esboço, etc., com a arte mais acabada. E isso, na minha opinião, é um charme que ela tem na arte dela, que combina muito com o estilo de história que ela trabalha. Na imagem você consegue perceber de fato o horror de Ema ali ao descobrir aqueles monstros enormes de 3, 4 metros. E ao fundo meio que vai se desfazendo ali
meio como se tivesse se desfazendo o sonho de alguma pessoa, daquele mundo perfeito, e vai se criando uma realidade completamente diferente. Essa presença do alto contraste também, eu acho que ajuda muito essa percepção do leitor, no caso, o observador da imagem produzida ali. Então, é um desenho que funciona muito bem como um painel mesmo. Daria brecha aí para muito questionamento sobre o que seria, né, esse mundo novo descoberto. Poderia muito bem funcionar como um quadro singular ali, principalmente na representação como um todo da obra, né? A Pozuka, ela soube trabalhar bem. Ela é uma artista que tem essa característica de trabalhar muito bem com essa noção de perspectiva, também misturando um pouco ali com algum grau de surrealismo. Então, é uma obra que, sem sombra de dúvidas, poderia estar sendo aí exposta como um quadro, algo próximo, beleza? Então, vamos para a última arte de hoje. E como última imagem, resolvi escolher esse painel maravilhoso de Dancing the Vampire Band, galera. Sei que é um mangá que muitos de vocês não devem conhecer, até mesmo por questão de gênero, tá? Mas é um mangá muito bom. Se você não for adolescente, não for criança, vale muito a pena você ver, porque a qualidade dos desenhos, ela é extremamente alta, tá? Nozomu Tamaki, na minha opinião, tem um desenho muito bom, um traço muito característico. Ele sabe meio que brincar entre algo mais figurativo e algo que chega um pouco mais próximo do realismo. E o que falar desse quadro, né? Eu queria realmente escolher um quadro que fosse um pouco mais bagunçadinho, tá? Então, basicamente, esse quadro, você sempre tem aquele primeiro impacto de não entender nada que está acontecendo e ter que observar um pouco mais dentro do íntimo do desenho para conseguir realmente tirar as suas respostas, né? Eu sou realmente uma pessoa que adora esse tipo de enigma em uma arte. Aquela coisa de você não conseguir identificar à primeira vista e ter que adentrar um pouco mais para entender, né? O que muitas pessoas consideram como poluição visual, eu tento entrar mais a fundo e observar para ver se realmente aquilo é uma poluição mesmo ou se tem detalhes ali que estão sendo colocados e que podem ser percebidos a uma olhada mais analítica, digamos assim. O alto contraste é forte nesse desenho, você pode ver, né? É uma característica muito presente na obra como um todo. Porém, aqui você consegue ver essa presença do branco intenso em certos pontos e daquele preto também igualmente intenso de outros lados, né? Você tem ali a presença da rachura um pouco mais contida, dando espaço a essa profusão de elementos que muitas vezes não são reconhecidos aí a uma primeira olhada. Mas que olhando mais atentamente você consegue começar a reparar um certo padrão e tentar descobrir, né, como seria o formato desse objeto, como seria o formato daquilo que está sendo destruído, né? Também não podemos deixar de falar do Akira e da Mina, né? Dos dois personagens ali ao lado, com esse olhar de espanto, né? Muito bem desenhados ali, suas expressões bem enérgicas no caso, e também com a presença aí desse alto contraste com esse fundo completamente branco. Bem, galerinha, eu listei aí para vocês 5, faltaram muitos mangás na lista. Deixo a abertura para fazer uma parte 2, parte 3, né? Deixem aí nos comentários as obras que vocês querem, com o número dos capítulos. Quem sabe, né? Eu vejo, fico animado, a gente começa a produzir conteúdo sobre esses assuntos aí, para exaltar aquilo que tem que ser exaltado nos dias de hoje, beleza? Tem muitas obras, tem Dragon Ball, One Punch Man, Naruto, todas com painéis maravilhosos que dariam muito certo em qualquer exposição, em qualquer museu, para pessoas que realmente gostem de arte e realmente queiram aprender a base de como criar algo verdadeiramente artístico. Lembrando, galera, que isso é minha opinião, beleza? Deixem as suas aí nos comentários, eu vou estar lendo, beleza? O que vocês acharam dessas imagens. Imagens que vocês acham que dariam mais certo aqui no vídeo, beleza? Quem sabe a gente faz a parte 2, parte 3, como já mencionado anteriormente.
E aproveito esse momento para agradecer a vocês que ficaram até aí. Um abraço, valeu, é nosso primeiro vídeo aí de arte. Por isso eu peço mais do que nunca uma força aí para vocês. Deixem um like, que é muito importante, se inscreva, compartilhe com as pessoas que você sabe que também gostam de desenho e que podem vir gostar desse vídeo aí, beleza? Dê o meu melhor, eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa deixe aí nos comentários o que incomodou, o que deixou de incomodar, o que vocês gostaram, e a gente vai mudando aí aos poucos para tentar agradar a maior parte das pessoas aí e amantes da arte em geral. Valeu, falou e fui!